Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso dia 28 de fevereiro, 59º dia do ano, faremos leitura de apenas dois capítulos, o capítulo de número 22 e de número 23 do livro de Deuteronômio. Antes de darmos entrada nesse conteúdo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar esse nosso vídeo. Todas as vezes que você compartilha esse conteúdo, você sinaliza para o YouTube que o nosso conteúdo é importante e mais pessoas são alcançadas por esse material maravilhosíssimo. Bora pro vídeo? O capítulo de número 22, agora a palavra do Senhor vai ressaltar de fato as leis gerais. E aqui eu separei por capítulo, por versículo, perdão, para que você entendesse realmente qual é a dinâmica desse capítulo importantíssimo e como é que essas leis contribuem até nos dias atuais para as leis atuais que nós temos. Do verso 1 ao verso 4, a primeira palavra, né, a primeira lei ali a ser realmente demonstrada é a lei que caracteriza a responsabilidade pelo próximo. Era um amor praticado de fato por eles, mas em forma de lei, né? Era como se houvesse realmente um mandamento ali que os obrigasse a ter esse tratamento de amor, né? Esse tratamento fraternal, para que ninguém fosse realmente deixado para trás. É como se o ser humano precisasse de métodos, ou melhor, como se o ser humano precisasse de obrigações para de fato exercer o amor. O que eu acho interessante, e até estava pensando nisso há cerca de um tempo atrás, tudo na vida deve ser praticado. Aquilo que nós não praticamos, realmente nós perdemos. A essência do que nós não praticamos, nós acabamos nos esquecendo. Eu falo isso porque esses 2 dias atrás, eu e minha esposa, nós compramos 2 bicicletas. E eu me recordo de andar de bicicleta por muito tempo, quando era mais novo, mas tinha bons anos que eu não andava de bicicleta. E quando eu sentei no banco dessa bicicleta agora, foi uma sensação totalmente diferente daquilo daquilo que eu tinha na mente, daquilo que eu tinha na lembrança. E eu achei interessante que o Espírito Santo ele falou comigo de uma maneira bem direta, que eu não tinha realmente experiência em andar de bicicleta, porque, embora eu tenha andado quando era mais novo, tinha muito tempo que eu não exercia realmente o ciclismo. E assim é também com o amor, né? Nós precisamos praticar o amor, nós precisamos praticar a fraternidade, deve ser algo absoluto em nossas vidas e diário, né? Ou melhor dizendo, momentâneo, né? Nós precisamos viver uma vida harmoniosa com o amor, para que de fato o amor não entre em desuso em nossas vidas. E é por isso que o Senhor ele instaura aqui a respeito, aqui nos primeiros 4 versículos do capítulo de número 22, realmente uma lei que visa esse amor fraternal, esse amor, né, para com o próximo, tornando ali realmente uma responsabilidade. No verso de número 5, aqui a palavra do Senhor vai falar sobre a distinção entre o homem e a mulher, né? Para que o homem não usasse vestes femininas e as mulheres não usassem vestes masculinas. No verso 6 ao 7, fala sobre o cuidado com a vida e a preservação de fato que precisava se ter com aquilo que é o mais precioso, né? Que é realmente a vida do ser humano. O verso número 8 fala sobre as prevenções e a responsabilidade. Aqui, de fato, eu acho interessante que até a maneira com que o Senhor fala para que o povo, né, colocasse parapeitos, né, nas sacadas das residências, demonstrava realmente o cuidado do nosso Deus zeloso, né? Aí isso se torna agora uma observação celestial. O Senhor fala, olha, é melhor que você coloque parapeitos nas sacadas das suas residências para que vocês não caiam e não morram. Achei interessante esse cuidado geral que Deus tem conosco, né? Até nos dias atuais. No verso 9 ao 12, a palavra agora vai falar sobre as leis da separação e da pureza, né? A maneira com que o Senhor determina para que o homem se separe e se purifique para estar diante do Senhor e também no decorrer da sua vida. Do verso 13 ao 30, agora as leis vão falar realmente agora sobre o cunho sexual. Aqui ele vai falar sobre a relação conjugal, vai falar sobre o adultério, fala também sobre a proteção da mulher em casos de violência e a defesa da pureza conjugal. O que eu acho interessante aqui agora é porque o Senhor, ele tem esse cuidado em todas as áreas das nossas vidas, né? Mas ele se preocupa também como é que a gente vai, né, realmente se relacionar para que seja realmente uma coisa legal, para que seja realmente uma coisa é, que seja dada por Deus e não algo que o mundo prega, né, que realmente é uma relação totalmente distante dos caminhos de Deus. Então, esses últimos versículos, né, do 13 ao 30,
vai falar justamente sobre todos os pecados sexuais que podem ser cometidos, o adultério, a pena que no caso era para o adultério naquela época era a pena de morte. E nós sabemos que nos dias atuais também é a pena de morte para o adultério, a morte espiritual. O homem que adultera morre espiritualmente, a mulher que adultera morre também espiritualmente, né? Então que possamos ver realmente o adultério como um, um pecado passível de morte, né? O homem que adultera morre e a mulher que adultera morre. Esse dia eu estava conversando com um amigo sobre isso, a gente falando sobre o Velho Testamento, e ele falou, hoje em dia não se mata mais porque adultera, não se morre mais porque adultera e tal. E eu falei, não, mas a morte espiritual existe, né? Então, o camarada que adulterou morre espiritualmente. E antes ele também tinha questionado, ele falou, eu acho que adultério não é crime, né? Eu falei, não, mas adultério é crime. Ele falou, não, mas não é. Eu falei, não, se uma pessoa adultera um combustível, ele está mudando realmente a originalidade desse combustível. Então ele está adulterando, está cometendo um crime. Então, o adultério em si, ele não é somente aquele adultério de cunho sexual. Ele é tudo aquilo que tira hoje originalidade, né? Para benefício próprio, realmente para poder alterar a pessoa, em benefício próprio, realmente, e na maioria das vezes prejudica o próximo. Então, tudo que é adulterado dessa maneira, visando o lucro e denigrindo alguém, trazendo realmente consequências ruins para a vida de alguém, é pecado na ótica divina, né? Agora aqui a gente já pula para o capítulo número 23. Agora a palavra do Senhor vai começar a falar agora sobre a pureza, né? A pureza e a santidade no acampamento. Era algo que o Senhor ele visava de fato ser estabelecido. O Senhor gostaria que o povo se relacionasse com ele, mas o povo precisava buscar a santidade. Nos dias atuais isso acontece também. É, Deus sabe das nossas dificuldades, sabe como nós somos inclinados ao pecado e ao erro, mas o que o Senhor espera de nós é essa busca interna para desejar ser santos, né? Nós precisamos dar esse primeiro passo, a gente precisa desse voto de querer, essa decisão de se santificar, de se consagrar e de se entregar inteiramente ao Senhor. E é isso que o capítulo de número 23 de fato vem falar, né? Aqui do verso 1 ao 8, a palavra do Senhor vai falar sobre as pessoas que poderiam entrar nas assembleias, né? E as pessoas que não poderiam entrar, realmente era feita uma distinção. Já no verso 9 ao 14, a palavra do Senhor vai falando sobre a santidade que de fato precisava ser observada, né? E dos versos em diante fala sobre a compaixão. O que eu acho interessante é que realmente é uma ordem cronológica. A compaixão, a justiça e a compaixão, ela não pode vir antes da santidade e a consagração. Porque quando a gente tenta exercer justiça e compaixão sem santidade e consagração, nós acabamos falhando, porque justiça e, e compaixão, de fato, são sinônimos de Deus, né? São atributos, ou melhor dizendo, das características do Senhor. Então, todas as vezes que a gente tenta ser justo ou ter compaixão por alguém sem a esfera divina, nós estamos cometendo fracos, né? Atos fracos, atos falhos, porque a gente não vai conseguir o objetivo. Vou te dar um exemplo. No mundo atual, as pessoas estão dando cestas básicas para uma região que foi afetada de fato, por chuvas, por enchentes, né? Muitas das pessoas que estão ali estão de bom coração para ajudar aquelas pessoas realmente que estão ali em momentos, né, dificultosos. Mas existe uma boa parcela da humanidade que está ajudando lá também, mas visando um benefício próprio, visando uma visibilidade, porque sabe que os holofotes estão ali para aquela região de catástrofe. Então, eu acho assim interessante a gente ressaltar que é preciso passar pelo crivo divino. É preciso a gente fazer isso com o coração, né? E não buscar ali um benefício próprio, uma divulgação ou realmente um entendimento que a gente vai ser visto ali. Então, a ótica divina, até nesse sentido, ela precisa vir antes, né? A gente precisa se consagrar, se santificar, até mesmo para poder fazer coisas boas. Aqui nós finalizamos, né? De fato, esses dois capítulos são capítulos que falam de fato sobre o cuidado de Deus com o povo e o relacionamento deles com a lei e deles com Deus, né? Que de fato a lei era determinada pelo Senhor por ser a sua vontade. E aqui nós encerramos esses dois capítulos. Espero que esses dois capítulos sejam realmente edificantes para a sua vida, como tem sido para mim. E mais uma vez eu peço a você que, por favor, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Mais pessoas ao seu redor poderão ter acesso a esse conteúdo, poderão iniciar hoje um plano de leitura e, se Deus quiser abençoar, terminar também a leitura juntamente conosco durante o decorrer do ano. Um beijo para você e um forte abraço.